Eu quero dizer que vocês são muito importantes pra mim. Desculpa por não ter percebido isso antes. A Lisa era uma das irmãs mais novas do Lincoln, que fazia parte do desenho da Nickelodeon chamado The Loud House. Ela geralmente aparecia resolvendo questões de matemática e ciências muito complexas, e tão complexas não só para seus irmãos mais novos quanto mais velhos, e ela se destacava também pela questão de ter um gosto musical especial pelo rap da Zona Leste. Durante uma de suas reuniões com cientistas, ela foi interrompida por sua irmã Lucy, que queria saber se estava viva ou não, depois pelo Lincoln e pela Lana, e por fim por sua irmã Luna, que queria medir o nível de decibéis de seu som. A Liz então pede desculpas aos cientistas e fala que não é fácil se manter concentrada em uma casa cheia de irmãos e cheia de barulho, com todos eles juntos. Os cientistas então decidem convidá-la para passar a tarde no instituto, dizendo que lá haveria silêncio, haveria equipamentos e laboratórios à vontade para ela. A Lisa fica feliz com o convite e decide então passar a tarde no instituto. Chegando no instituto, os cientistas então apresentam a Lisa a biosfera, apresentam os laboratórios de fissão nuclear para a mesma e, por fim, apresentam a principal parte, que é o laboratório de pesquisa aplicada. Lisa então fica encantada com toda a estrutura que encontrava ali no laboratório de pesquisa aplicada e começa a se sentir então realizada para continuar sua pesquisa. Lisa então aprofunda sua pesquisa e consegue descobrir a viagem no tempo, impressionando os cientistas, que decidem convidá-la para morar no instituto. Ela então aceita a proposta e comunica aos seus pais. Infelizmente, eles não recebem a notícia de forma muito positiva e não entendem de fato o que causava isso, mas foi só olhar o entorno da casa que eles entenderam a decisão da Lisa. Ela decide então mostrar um gráfico da sua questão psicológica e mostra que sua paixão por ciência é maior que as suas questões emocionais. Isso surpreende inclusive a sua irmã Luna e faz então seus pais decidirem acatar sua decisão de viver no Instituto de Ciências. Morando no instituto, Lisa continua fazendo seus experimentos até que chega a hora dela comer, que já é no 6 da noite. Ela então parte para o refeitório para ver o que tinha para comer. Quando foi se servir, ela recebeu um cubo de rico em nutrientes e coisa parecida. Um dos cientistas chega e explica melhor o que é a comida exatamente, e ele fala que aquela é a comida diária do instituto. Ele ainda tenta frisar que havia sorvete de chocolate com menta, mas este era servido na forma injetável. Ela tenta então interagir um pouco mais com os outros cientistas e decide assistir ao Barco dos Sonhos com eles, mas infelizmente nenhum deles tinha interesse em assistir com Lisa. Já no seu quarto, ela estava arrumando suas coisas quando descobre que Lincoln deixou uma lembrancinha para ela, que era basicamente geleia e manteiga de amendoim para os eventuais sanduíches. Lisa acha aquilo muito fofinho e acha que é bem fácil de fazer, mas quando chega na hora, não era tão fácil assim. Quando chegou a hora de colocar o seu pijama, Lisa encontrou problemas para fechar seu zíper e não entendia o que estava acontecendo. Foi aí que ela lembrou da sua irmã Lane, que fechava seu zíper para ela dormir. Ela então encontra dificuldades também para dormir e não entende o que estava acontecendo, até que lembra então da sua irmã mais velha Lori, que contava histórias para sua irmãzinha Lily dormir. E para piorar, quando ela estava finalmente dormindo, ela então teve um pesadelo e queria procurar seus pais, mas lembrou que eles não estavam lá. Cansada, Lisa percebeu que estava chorando e percebeu que estava afundando. Foi então que ela finalmente entendeu que estava arrependida da sua escolha. No dia seguinte, ela volta a falar com sua família e fala que a sua estrutura psicológica agora é composta por 50% de questões emocionais e não mais 1% como anteriormente. Ela volta então a dizer que estava arrependida do que tinha dito, de que era apenas 1% e que ela sentia muita falta da sua família, que a perdoa e pede para ela voltar para casa o mais rápido possível. Lisa se sente mais leve com a conversa e adoraria voltar para casa, mas vê aquilo como inviável porque aquilo poderia ser ruim para sua carreira. Lenny fica triste com a decisão de Lisa, mas ao falar algo sobre voltar no tempo, Lisa fica curiosa e decide então aplicar seu último experimento sobre a máquina do tempo. Ela então junta ímãs, cascas de banana e plutônio e decide marcar uma viagem no tempo para o dia anterior ao da sua decisão de passar a tarde no instituto. Ela consegue então ver um buraco de minhoca e, mesmo com muito medo, decide se arriscar e voltar ao passado. A viagem demora um pouco tempo, mas dá tudo certo e ela finalmente consegue voltar para casa em segurança. Feliz por estar em casa, Lisa recebe novamente o convite dos cientistas para passar a tarde no instituto, mas dessa vez ela pensa um pouco melhor e decide negar o convite, alegando que estava muito feliz e em paz em casa. O que podemos ver ao longo da série e ao longo do episódio é que Lisa tem sim uma capacidade cognitiva e analítica muito acima da média, diferenciando-se dos seus irmãos justamente por isso.
Ela era uma garota de 4 anos, mas era uma garota superdotada e muito mais inteligente que seus irmãos mais novos e seus irmãos mais velhos. Mesmo assim, ela era apenas uma criança. Ela tinha sentimentos, ela sentia falta dos seus pais e ela sentia falta da sua família, que mesmo muitas das vezes interrompendo suas reuniões, seus trabalhos por questões bobas, era uma família que de fato gostava dela e que de fato sentiu sua falta no momento em que ela optou por viver em um instituto. Tanto é que não só seus irmãos, quanto seus próprios pais sentiram falta dela e de certa forma choraram por conta da sua escolha. Apesar de toda a estrutura encontrada no instituto científico, e apesar de toda a motivação e pesquisa que ela tinha e que ela se empenhava, aquilo tudo talvez não estivesse valendo a pena para a Lisa, porque ela não comia bem, os cientistas não tinham muito interesse em interagir com ela. Infelizmente, Lisa não tinha seus irmãos para lhe ajudar a colocar o zíper do seu pijama e para lhe ajudar a dormir. E ela não tinha os seus pais também para lhe contar quando tinha seus pesadelos enquanto dormia, sabe? Apesar da ótima estrutura, de todo o silêncio e de tudo que tinha para poder fazer suas pesquisas, Lisa talvez não tenha entendido que ela simplesmente não estava pronta para dar esse passo, sabe? Claro que vai chegar a hora dela ser uma cientista famosa e reconhecida nacionalmente e mundialmente pelas suas diversas descobertas científicas, sabe? Mas ela ainda precisa ter a sua infância, brincar com seus irmãos, ela ainda precisa brincar com seus amiguinhos na escola e, basicamente, ela precisa ter uma infância, viver, aprender, se divertir. E aí sim, quando chegar a hora de crescer, ela estará pronta e finalmente terá o sucesso que merece. Bom, galera, por hoje é só. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho para as notificações. Valeu, galera. Tamo junto.